Bob não era crente, Bob não era missionário, não era... Bob não era gay, Bob não era... Vamos resolver isso? Vamos resolver, que daí resolve de uma vez, ninguém mais enche o saco. Aliás, é uma coisa muito simples. Em um vídeo eu vou resolver, vocês vão ver que eu vou resolver. Eu vou colocar o óculos. Eu acho que eu não vou tirar o óculos, enfim. Porque em um vídeo a gente resolve, já conta tudo aqui, já explica tudo aqui, entendeu? Aí pronto, aí acabou. Aí acaba para sempre. Vamos resolver? Vamos. Bom, gente, oi, eu sou o Bob. Pra quem não me conhece, ou pra quem vai passar a me conhecer a partir desse vídeo, eu sou o Bob, eu tenho 23 anos. Eu passei por um processo de adoecimento mental, eu tentei suicídio mais de uma vez, eu faço terapia, eu tomo remédios psiquiátricos, eu tive surtos psicóticos, eu já recebi um atestado com diagnóstico de esquizofrenia, embora eu não seja efetivamente esquizofrênico. Eu fiz um monte de coisa aí na vida. E eu tenho um Instagram onde eu falo sobre saúde mental. E eu falo sobre depressão, como foi meu processo de lidar com a depressão. Eu gravei stories enquanto eu tava em crise. Eu gravei vídeos, eu falei sobre essas coisas. E eu tenho um blog, esse é o ponto. Blog, foca no blog. No meu blog eu escrevo textos sobre várias coisas. E as pessoas leem meus textos. Eu me expresso bem escrevendo, eu gosto de escrever. Porque quando eu escrevo eu releio, eu faço jogo com as palavras. Tem várias coisas que envolvem a coisa da escrita. Eu acho que eu vou tirar, né, gente? O reflexo tá ruim, né? Eu, pelo menos, não tô gostando. E o ponto é que, assim, as pessoas, elas não leem meus textos até o final. Ou elas leem um texto de 2017 e elas não sabem que esse meu processo é de 2015. Elas não querem saber a trajetória, entendeu? É isso. Aí, o que acontece? Você tá lá falando com a pessoa sobre Crônicas de Nárnia. E você tá falando sobre um capítulo que acontece no livro A Batalha Final. Só que a pessoa não leu a batalha final. Ou melhor, a pessoa só leu a batalha final e ela não sabe que tem um peregrino da alvorada, ela não sabe que tem uma cadeira de prata, e ela não sabe... Aí ela lê essa coisa aqui da batalha final, ela quer ficar discutindo as coisas aqui, entendeu? E ela... Entende o que eu tô tentando dizer? Ou o contrário, né? A pessoa quer discutir a batalha final, sendo que ela só nem leu o livro, ela só assistiu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque efetivamente as pessoas que não leem todos os meus textos, ou leem parte, fragmentado, e me criticam, elas não me afetam. Elas já me afetaram muito, já fizeram mal e tal, já sofri horrores. Mas elas têm começado a afetar pessoas que eu amo. E ao afetar pessoas que eu amo de diversas formas, diversas pessoas, tá? Eu tô falando de diversas pessoas. Isso tem me incomodado, porque essas pessoas têm sofrido, e essas pessoas, elas têm sofrido e carregado um fardo que não é delas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, aqui agora, nesse momento, é uma pregação que eu já preguei na Igreja do Armazém, que é a minha igreja. Inclusive eu tô com muita saudade, porque ano passado, 2017, eu não consegui, enfim. Mas assim, eu estou gravando esse vídeo, eu vou postar no meu canal, eu vou divulgar, e a gente vai fazer sobre isso, né? Porque a galera acha que o debate é simples, é bem simples. Então a gente vai fazer isso de uma forma tranquila, tá bom? Eu quero deixar claro para as pessoas que eu tô calmo, eu tô bem, eu tô feliz, tá tudo bem aqui pelo lado de cá. Mas a gente vai ser firme. E aí eu preciso também explicar que firmeza não significa ira, nem raiva, nem revanchismo, sabe? Tô querendo esfregar nada na cara de ninguém. O que eu não estou querendo é que a galera continue fazendo as coisas que tem feito. Para isso a gente vai ler a Bíblia, tá? Se fosse para criar um canal no YouTube, eu falaria sobre saúde mental. Porque eu gosto de falar de saúde mental, de depressão, de como que é ser um depressivo, como que é ter ansiedade, como que é ter pensamento acelerado. Mas enfim, como, né? Se vocês lessem meu blog até o final, ou vários textos, vocês entenderiam. Mas também não tem problema, as pessoas são livres. Não tô culpando ninguém de nada, não, tá? A gente vai ler a Bíblia, tá bom? Então a gente vai ler a Bíblia e a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas. A gente vai ler João, capítulo 8. A minha versão é a NVI, tá bom? Embora eu tenha aqui em mãos também uma revista corrigida, que nesse exato momento sumiu, mas tem uma revista corrigida por aqui. Mas a gente vai ler João 8 na NVI, tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, tá bom? Onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, no caso acusar Jesus. Versículo 6, finalzinho do 6. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Bom, recentemente, um dos debates mais comuns, porque muita gente acompanhou meu processo de saúde mental e achava legal, e gostava dos meus textos, e compartilhava os meus textos, e tá tudo bem também, que bom. E em determinado momento as pessoas falam assim: poxa, o Bob não me contempla mais nas argumentações, na teologia dele. Isso não tem problema, porque eu sou assim. Eu já compartilhei textos de muitos teólogos conservadores aços, ou de muita gente que nem é teólogo, autoajuda, assim. Não tem problema falar o nome, né? Mas assim, eu já compartilhei muita coisa de Augusto Cury, né? Que eu achava sensacional. Hoje em dia, né? Nada, sabe? Só um momento de vida, aí não tem problema. O problema é que as pessoas começaram a fazer o sentido inverso, atacar e dizer que eu sou ruim. Mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse texto aqui, e aí sobre a questão central de tudo, né? Bob se assumiu. Olha, Bob saiu do armário. Tá, beleza. Vamos resolver essa questão? Vamos resolver. Como se ela fosse resolvida assim, de forma simples. Algumas coisas centrais nesse texto de João que a gente precisa ter para fazer esse debate acontecer de forma honesta e digna. Algumas coisas. A primeira coisa é: Jesus, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Tá bom? No templo. Existe uma localização geográfica de onde essa história toda acontece. Falar sobre apedrejamento, falar sobre violência, falar sobre acusar as pessoas é uma discussão que acontece no templo. Muitas pessoas talvez não sejam cristãs, assistam esse vídeo, não fazem parte do espaço de fé, fizeram um dia e não fazem mais. Esse vídeo é para falar sobre violência de forma geral. Eu estou falando do meu lugar como cristão, como menino que cresceu na igreja, que sempre quis ser missionário, que estudou teologia, esse menino que viajou mundo afora para falar de Jesus e participar de congressos missionários. Esse menino está falando com as pessoas. A gente precisa primeiro entender que as violências contra as pessoas, elas acontecem dentro do templo. A gente precisa parar com esse discurso de que lá fora as pessoas são horríveis, porque violência acontece no templo. É no templo onde as pessoas são apedrejadas. É no templo onde as pessoas são expostas de forma preconceituosa, de forma violenta. Tá bom? Então tá bom. Aí o que acontece? Segue as coisas lá. Aí tem o versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. É no templo e é na lei que as violências são legitimadas. É no templo e é na lei. É no espaço de fé. E é usando a lei que as pessoas criam argumentos para matar e apedrejar as pessoas. O meu debate aqui é justamente sobre a questão de Bob homossexual, cristão, liberal, não me incomoda as pessoas, e eu acho importante dizer isso, não me incomoda as pessoas olharem pra mim e falarem assim: Bob, eu não concordo com a sua teologia, tá bom? Tá bom. Bob, eu acho que você tá lendo a Bíblia de uma forma errada. Eu não tenho problemas com isso. Porque isso acontece na história da igreja ao longo dos anos. A igreja passou por transições, então a igreja já se aliançou com o Estado, e aí a gente teve a igreja católica apostólica romana, e era uma igreja aliançada com o Estado, o rei e tal. E isso foi legitimado pela Bíblia. As pessoas diziam: não, a Bíblia diz que a gente tem que se legitimar com o Estado. Aí depois teve rompimentos, aí depois para a questão da pastora, da ordenação de mulheres. Historicamente a mulher tem que aprender em silêncio, tem que ficar calada, tem que ser submissa. Na Reforma Protestante a gente tem mulheres incríveis como Catarina Van Bora, que foram silenciadas na história, teólogas, mulheres que produziram muita teologia, e mulheres que tipo assim, não é pastora, não é teóloga, é só Por quê? Porque mulher tem que aprender em silêncio. Isso na época da Reforma Protestante. E aí, ao longo da história, as pessoas levantam e falam assim: eu acho que eu quero ler a Bíblia um pouco diferente aqui. E aí, hoje em dia, a gente tem pastoras. Aí, Martin Luther King Jr., ele foi um grande símbolo na luta contra a escravidão e o apartheid, porque ele era pastor batista, e ele falou: gente, eu acho que a Bíblia não concorda com coisa do regime escravo. Mesmo com alguns textos que a galera tem tanta certeza que são textos que as pessoas falam: não, isso não muda nunca no Evangelho.
Né? Então, assim, se você falar assim, não, Bob, a Bíblia de forma alguma legitima a escravidão. A coisa do racismo... Não, a Bíblia não é racista. As pessoas leem a Bíblia errado. E é assim, tudo bem você pensar isso hoje em dia. O que eu quero que você saiba é que antigamente não era assim, tá? A Bíblia tem vários textos. A gente for lá em Colossenses, eu não vou... Enfim, tem vários textos. Dá um Google ali na Bíblia. Versículos bíblicos que falam sobre escravidão. Escravos, sejam fiéis aos seus senhores e obedeçam aos seus senhores com alegria, porque assim vocês glorificam a Deus. Senhores, sejam benevolentes com seus escravos, porque assim vocês glorificam a Deus. Ou seja, glorificar a Deus, segundo esses textos, não é lutar contra o regime escravo, é ser um senhor legalzinho, que dá até um bacon para um escravo. Ao longo da história, a gente precisou de pessoas que questionassem a maneira com que esses textos fossem lidos e que tivessem coragem de chegar e falar, talvez, esse texto não signifique isso. Hoje em dia, se uma pessoa cristã virar e falar assim, olha, regime escravo é bíblico, provavelmente as pessoas vão falar assim, acho que não, hein? Mas nem sempre foi assim. As pessoas, elas faziam passeatas com placas na rua. Alguma semelhança? Com placas na rua. Pelo fim do casamento interracial. Casamento interracial é coisa de comunista. As pessoas falavam que Martin Luther King, ele era um cara herege. Ele era um cara que estava manipulando a Bíblia para legitimar as suas vontades mundanas. E foi assim que a gente conseguiu ter um pouquinho de avanço, porque a igreja continua muito racista, intolerante, mas nas discussões raciais dentro da igreja, né? Então acho que esse é um ponto que a gente precisa levantar. Já foram 10 minutos de vídeo, e o que eu estou tentando explicar aqui não tem problema você olhar pra mim e falar assim, Bob, eu não concordo com a sua teologia, tá? Porque tem igrejas que não ordenam mulheres, tem igreja que ora em línguas, tem igreja que não ora em línguas, e são maneiras diferentes de ler o texto bíblico. Tem igreja que batiza a criança quando nasce, né? Tem igreja que espera a criança fazer 12 anos, 20 anos, para perguntar, fazer profissão de fé e depois batizar. Tem igreja que batiza afogando, tem igreja que batiza jogando água na cabeça, tem igreja que acredita que a grande tribulação vai vir depois de Jesus voltar. Tem gente que acredita que é antes, na coisa do milênio. Tem igreja para um monte de coisa. Tem igreja, gente, que cria a coisa da unção, que chama de, tem igreja que chama de apóstolo, de profeta, de pastor. Tem igreja que não tem pastora, mas tem missionário. Percebem como a maneira com que se interpreta o texto bíblico, ela é diversa? Ah, Bob, mas existem verdades absolutas. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus que não muda é Cristo. E a Bíblia me garante isso. Porque no princípio era o verbo, a palavra, logos, estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia, quando ela fala sobre a palavra de Deus que não muda, ela fala sobre Cristo. Cristo é o verbo encarnado. Cristo é a palavra de Deus. Aí Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, ok? A verdade que não muda. Todas essas igrejas muito diferentes, igrejas que guardam o sábado, igrejas que têm apóstolos, essas igrejas, elas têm uma coisa em comum que é Cristo, ok? E a gente fica super preocupado em seitas, heresias, para algumas coisas, mas para outras a gente, eu respeito, eu só, né? O que eu estou tentando dizer com tudo isso, com essa coisa toda que eu estou querendo falar? O que eu estou tentando dizer é que não tem problema você pensar diferente, porque está tudo bem. O problema é você falar que aquela maneira de pensar diferente é demoníaca. Você demonizar, você deslegitimar a espiritualidade das outras pessoas. E o que eu estou tentando explicar com esse texto de João que nós acabamos de ler é que as violências, expor pessoas para morrerem apedrejadas, acontecem dentro dos espaços de fé e usando a lei, a palavra de Deus. Então o que eu estou tentando dizer para as pessoas é que muitas vezes as pessoas usam discurso religioso e elas usam a Bíblia para legitimar a vontade que elas têm de apedrejar pessoas. Esse é o meu ponto, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ah, que delícia. Então tá, aí acontecem algumas coisas nesse processo. As pessoas pegam a mulher, colocam ela exposta, né? Então o meu texto diz aqui, trouxeram uma mulher surpreendida ao adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ou seja, a gente expõe a pessoa diante de todo mundo. A ideia da exposição é muito clara aqui. Jesus ouve aquele negócio, Jesus abaixa no chão e começa a desenhar na areia. Para mim isso é muito emblemático. Essa coisa, Jesus olha para esses caras que ficam discutindo essas teologias de e Jesus ele abaixa para esses caras e ele começa a desenhar no chão, como quem diz assim, cara, eu não sou de vocês. Eu não vou dar o que vocês querem, ok? Vocês querem ficar discutindo teologia e se a lei inclusive, porque a Bíblia fala assim, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Na verdade, quando as pessoas entram nessas discussões, as pessoas não estão tão interessadas assim em primar pela lei, em primar pelo templo. Elas estão interessadas em acusar as pessoas que têm coragem de dizer
E aí acontece uma coisa legal, porque as pessoas continuam interrogando. Jesus estava lá deitado na areia, aí Jesus ele levanta, ele olha para aquelas pessoas acusando e ele fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando Jesus levanta, a postura de Cristo ela é muito emblemática na perspectiva em que mostra que Jesus de fato não é dado a essas discussões teológicas incabíveis, mas se necessário for, Jesus levanta e discute de igual para igual. E eu acho isso muito bonito. Na hora de pensar toda a maneira com que a gente discute essas coisas. Bob, eu estou interessado em outras coisas. A minha preocupação é fazer pessoas pararem de pensar em suicídio ou lidarem quando tem ideação suicida. A minha preocupação é fazer pessoas que têm sofrido, chorado, pessoas que têm se automutilado, que conversam comigo, pararem de sofrer e entenderem que Cristo existe para zelar pela vida e pelo sofrimento existencial que essas pessoas passam. O meu objetivo como cristão é lutar por uma sociedade menos racista e reconhecer o meu racismo e o meu lugar de privilégio como homem branco. O meu desejo é como homem cis, me ver numa posição machista estrutural e olhar para as mulheres e falarem: mulheres, me ajudem a ser menos machista. O que eu estou tentando dizer aqui é que eu não vou ficar discutindo com as pessoas, mas na lei, porque não é esse o meu foco. Porque não é isso que eu faço da vida, ok? Mas, se precisar, eu levanto, e eu estou sendo bem figurativo com a ideia do Cristo, e eu discuto de igual para igual. E se é para fazer isso, a gente vai fazer isso. Só que aí depois tem uma coisa que me chama a atenção, que depois que Jesus fala isso, Jesus desce. E ele volta a desenhar na areia. Quando Jesus volta a desenhar na areia, Jesus está falando: eu sei estar nesses espaços, mas esses espaços não machucam o meu ego. Esses espaços não falam sobre quem eu sou. Eu sou o Jesus de dedo na areia. Eu sou o Jesus de pé sujo. E isso pra mim é muito forte, porque eu, Bob, tenho uma tendência de subir meu ego e de gostar de estar nos espaços com os mestres da lei, discutindo grandes coisas. E pra mim esse é um chamado, assim. Pra mim é Jesus falando assim: Bob, pode subir lá, mas desce, tá? Porque se você não descer, eu te desço. E isso pra mim é muito forte. Aí tem algumas coisas, assim. Quando Jesus se inclina novamente, continua escrevendo no chão, os homens saem. Eu queria só explicar que já foram 17 minutos de vídeo e a gente ainda não falou sobre Vai Não Peques Mais. Mas a gente vai falar sobre isso. Show? Show! Beleza. Aí Jesus chega, né, as pessoas saem, e aí tem uma coisa que me move, assim. Jesus pôs-se em pé e perguntou pra mulher. A coisa do pôr-se em pé, pra mim, é muito bonito. Por quê? Porque quando Jesus se põe em pé, Jesus se coloca no lugar de exposto. Ele se coloca no mesmo lugar da mulher. O encontro é o encontro do lugar de exposição da opressão. Jesus não é esse cara que fica lá em cima, como a gente vê alguns filmes de missões, esticando a mão e falando: ei, venha, eu vou te puxar aqui para cima. Não, Jesus ele desce. Jesus ele tem uma pedagogia diferente. Ele se coloca no lugar. E ele chega para aquela mulher e ele fala: mulher, eu vou ler aqui. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Bum! Para com essa frase. Essa frase é sensacional. Quando Jesus vira e fala: mulher, ninguém a condenou, Jesus está sendo incrível, assim, e ele está subvertendo a lógica, porque a resposta daquela mulher deveria ser: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor tem que me apedrejar, porque o Senhor é rabi, mestre da lei, e o Senhor precisa me apedrejar. Aquela mulher, ela devia dizer: eis o Senhor diante de mim, meu acusador. Porque é isso, assim. Mas aquela mulher, ela vira para Jesus e ela fala: ninguém, Senhor. Aquela mulher, ela olha para Jesus e ela não reconhece nesse Jesus espírito de acusação. Ela olha para Jesus e ela fala: não tem ninguém aqui me condenando. Não tem ninguém aqui olhando pra mim, vendo se eu vou tomar ceia no culto de ceia ou não. Não tem ninguém tirando a ceia de mim aqui. Não tem ninguém me impedindo de estar na congregação dos irmãos e de exercer meus dons na comunidade. Não tem ninguém aqui dizendo que eu não sou cristão ou que eu sou uma ameaça. Não tem ninguém aqui dizendo que eu sou menos digno do teu amor e do teu toque, Jesus, por causa do meu pecado. Não tem. O que eu estou tentando dizer aqui, pessoal,
é que a gente pode conversar sobre vai não peques mais. E eu, Bob, estou aberto a conversar. Para quem não sabe, eu, Bob, não tenho uma decisão final e teológica sobre é pecado ou não é pecado. Bob, responda pra gente. A minha resposta vai ser não sei. O que eu estou tentando dizer para as pessoas é que para conversarmos sobre se é pecado ou se não é pecado, para chegarmos no momento de discussão de falar vai não peques mais, todas as pedras precisam estar no chão, os meus acusadores precisam ter ido embora e eu preciso não ter medo de estar exposto à morte. Entendem? Enquanto tiver acusador, enquanto tiver gente com pedra na mão, porque as pessoas elas ficam assim, né? Elas ficam assim, Bob, você já foi e não pecou? Porque, Bob, se você não foi e não pecou, a minha pedra já tá aqui na minha mão, ó. E elas ficam aqui, ó. E aí, foi e não pecou mais? Foi e não pecou mais? Porque a pedra tá aqui, ó. Pra eu falar que você é, na questão, que você é uma ameaça, pra falar que você tá desviando as pessoas, pra falar que você é uma má influência. As pessoas ficam assim. Eu tô aberto a conversar sobre se é pecado ou não. Eu tô aberto a falar sobre vai e não peques mais, desde que eu sinta que não existem mais acusadores. Enquanto tiver acusador, o que Jesus está falando é não interessa o pecado daquela mulher. Eu não vou falar sobre pecado aqui. Eu vou falar sobre dignidade de vida. O fato de eu, Bob, não me preocupar tanto assim com se é pecado ou não a questão da homossexualidade é o fato de que não chegamos nesse momento. Tem muito acusador, tem muita pedra exposta, tem muita gente sendo apedrejada, tem muito filho de pastor sendo queimado pelo pai, que espanca o filho e joga fogo, dizendo que estava querendo purificar a casa. Tem muito filho sendo abandonado, sendo expulso. Tem muito filho não podendo falar para o pai, para a família, que sofre. Tem muita gente que está aí ao longo dos seus 20, 30 anos, que está sofrendo calado existencialmente, chorando todas as noites, pensando em suicídio. Tem muita gente se suicidando, enquanto a gente está aqui querendo discutir se vai ou não peques mais, é pecado. Isso não vai acontecer. E eu, Bob, me recuso a participar de uma mesa para discutir vai não peques mais, quando eu olhar ao redor e ver que na verdade que a gente tem uma centena de acusadores perguntando o que a lei de Moisés diz. E eu estou falando isso porque de fato assim, a coisa de eu ser apedrejado, acho que já tá bem, já tô bem resolvido, assim. Que vai ter gente não gostando de mim, que vai ter gente achando que eu sou uma ameaça para a igreja brasileira. O ponto é que isso tem começado a afetar as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu amo. As pessoas que eu amo têm sofrido por simplesmente conviverem comigo, por simplesmente afirmarem para as pessoas que existem na minha vida. Isso me incomoda, isso me fere. E isso não é bíblico. Isso é anticristão. Isso não é Cristo. Tá? É o carro que passou aqui, tá? E eu, Bob, eu não vou me contentar. E eu não vou parar. Enquanto... Mais uma moto. Show. É porque eu sei que esses barulhos, por mais que estejam longe de baixo pra mim, eles... né? Enfim. Não vou deixar eu gravar hoje. Show. Mas assim, o que o Bob tô tentando dizer é que eu não vou me contentar em ficar alimentando o ego de gente que quer ficar discutindo o que a lei diz, sendo que eu sei que essas pessoas, na verdade, o que elas têm na mão são pedra. E o que elas querem, o nome disso é refluxo, o que elas querem é acusar e matar e apedrejar. Porque pra mim importa a vida. Eu não tenho problema, e eu quero deixar bem claro para as pessoas que eu não tenho resolução teológica. Eu estou aberto a ouvir a voz de Deus falando, Bob, celibato. Estou feliz se Jesus falar isso? De jeito nenhum. Tá bom? Então tá bom. Eu não tenho problema de lidar com o fato de que pode ser que... É isso aí, galera. Eu não tenho problema de lidar com o fato de que talvez isso seja um espinho na minha carne que eu vou carregar o resto dos meus dias. Eu não tenho problema com lidar com o fato de que talvez, possivelmente, eu vá lidar com essa angústia existencial o resto dos meus dias em favor e em resposta ao Evangelho, que é, enfim, posto. Meu problema só é que a gente não está nesse momento. E a gente vai parar de ser hipócrita sim, porque diferente de uma galera que me critica, e que são as pessoas que me criticam, eu não estou mentindo pra ninguém, eu não estou escondendo nada de ninguém, eu não estou me pagando de algo que eu não sou, tá? Então, acho que, e aí assim, é muito engraçado porque esse valor ele nem é colocado à posta. Todos os outros aspectos do meu caráter eles são deslegitimados. Por quê? Porque efetivamente eu admiti para as pessoas que eu beijo rapazes. Olha só, uau, bum!
Acho que isso tem me incomodado. Isso tem me incomodado, assim. E eu vou lutar por uma igreja. E eu foda-se que esse vídeo tá grande, tá? Tá grande mesmo. É isso que vai acontecer. É uma pregação, 40 minutos, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Show! Yeah! Eu não tenho problema com as pessoas virem e conversarem sobre Vai Não Peques Mais, mas para isso eu, Bob, tenho que parar de sentir que eu estou exposto à morte. Porque antes de conversar sobre Vai Não Peques Mais, não tem ninguém perguntando, Bob, onde estão os teus acusadores? E eu não tenho respondido para as pessoas. Ninguém. Quando as pessoas perguntam, Bob, onde estão os seus acusadores? Eu viro pra eles e eu falo, eles estão na minha casa, na casa é um sentido existencial, tá? Minha família não é meu acusador mesmo, de jeito nenhum. Mas eles estão no templo. Eles estão na parentela, dos vizinhos. Eles estão lá do outro lado do Brasil. Gente que viu leu um trecho do meu blog, tá achando que, né? Cansa um pouco. As pessoas sabem do meu processo de saúde mental. E eu vou contar um pouquinho para as pessoas o porquê que eu adoeci, por que eu pensei em suicídio, o que aconteceu. O que aconteceu é que eu nunca pude falar para as pessoas desde os 7, 8 anos de idade, sei lá, de 5 anos, que eu olho para mim e falo, eu sou diferente. Eu nunca pude falar isso para ninguém. Eu nunca pude falar isso para ninguém porque eu sabia que quando eu falasse eu ia ser recriminado. E não deu outra. Olha só, não deu outro cheiro. Eu tava muito certo, a coisa da inconsciência aqui, ó, da intuição. Eu sabia que quando eu contasse para as pessoas que eu sentia diferente de como todo mundo sente, ou todo mundo diz que deve ser sentido, eu ia ser recriminado. Eu ia parar de exercer as coisas que eu exercia, de ocupar os espaços que eu ocupava. Isso chegou num momento da minha vida onde eu não dei mais conta, porque eu, Bob, sempre tive problemas com a ideia de saber que o meu caráter não é aprovado. A ideia de um caráter que não é aprovado, ela me tocava não só na parte onde eu reconhecia que, na verdade, eu queria beijar um rapaz e não uma mulher. A ideia do caráter aprovado me machucava na ideia onde eu estava mentindo para as pessoas, e eu menti para as pessoas. E eu preciso pedir perdão para as pessoas para quem eu menti. Muita gente ao longo da minha adolescência sentou comigo e perguntou, Bob, você é gay? E eu falava para as pessoas, não, eu não sou. Não, eu não sou. Inclusive eu palestrei sobre isso, fingindo que eu não era, para um curso. E eu menti, e eu errei, e eu fui machista, eu namorei uma menina de forma injusta, porque eu já sabia das minhas crises, e eu usei essa menina, não intencionalmente, não na maldade, mas numa estrutura machista. Eu achei que eu pudesse me permitir ter o corpo de uma menina para testar a minha heterossexualidade. Isso é machista, e eu errei com muita gente. E eu não estou aqui deslegitimando. Não tem ninguém falando que o adultério da mulher aqui é certo. Não tem ninguém falando. O que eu estou falando é que eu não vou conversar sobre isso enquanto eu souber que diante de mim eu estou aqui, ó, com medo de morrer todos os dias. Com medo de ser exposto. E eu estou falando isso de mim, mas tem uma comunidade de pessoas LGBTs que estão aí sem poder falar das suas crises. Que a gente possa refletir um pouco sobre isso com honestidade, com coragem para questionar algumas estruturas. E com coragem para pedir para Deus falar mesmo. Eu não tenho problema de orar com as pessoas. Inclusive eu acredito muito na oração. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito crente porque eu acredito muito na oração, muito. Então vamos orar. Ora, vamos orar. Me chama para orar com você. Vamos orar junto. Vamos estudar a Bíblia junto. Senta comigo e fala, Bob, deixa eu te ouvir, conta a sua história. E eu não tô falando do Bob personalizando em mim, chama as outras pessoas. Chama os gays para falarem dos púlpitos. Chama os gays para escreverem artigos sobre como é ser um gay cristão. Porque é isso, né? Na hora de falar de racismo, a gente chama as pessoas negras. Na hora de falar sobre machismo, a gente chama as mulheres, nem tanto, né? Mas na hora de falar sobre homossexualidade, a gente nunca chama o gay. A gente chama psicólogo, a gente chama pastor, a gente chama psiquiatra, a gente chama terapeuta, a gente chama aconselhador, a gente chama missionário de sexualidade. Mas o gay nunca tá ali falando, eu sofro. O gay nunca tá ali falando, eu tentei suicídio. Né? Ou, se é o gay, é igual as mulheres que falam de machismo, enfim. Que é o gay que foi curado, ex-gay. Não, eu fui curado. Minha identidade é filho de Deus. Amém.
Né? A gente nunca dá oportunidade de voz a esses subalternos que viveram a vida toda como eu vivi, tentando buscar o coração paterno de Deus, tentando entender se foi culpa de abuso, né, eu não fui abusado, mas o que foi culpa, se foi meu pai que foi ausente, a gente tenta culpar, a gente tenta achar culpado. Aí meu pai não foi ausente, meu abuso aconteceu quando eu tinha 14 anos, mas desde antes eu me reconheço gay, né? A gente fica lá, ó, tentando achar o que aconteceu na vida da... Porque eu preciso... Eu não posso ser... Né? A gente fica sofrendo isso. Porque a gente não pode olhar pra gente com honestidade e falar... É isso. Que Deus abençoe a gente. Que Deus nos encoraje a... Antes de ficar preocupado com o Pai Não Peques Mais, a fazer com que essas pessoas que estão expostas a serem apedrejadas... Que essas pessoas se sintam em segurança, que nós possamos ser Cristo na vida dessas pessoas, que essas pessoas possam olhar nos nossos olhos e falar, não tem acusador aqui. Enquanto essas pessoas, e aí eu tô falando do meu caso na questão homossexual, mas né, enquanto essas pessoas tiverem medo, estiverem vendo pessoas com pedras na mão, a gente não vai ficar falando sobre pecado aqui. Não. Que Deus me ajude como Bob a não me contentar, a não brilhar os olhos quando eu levanto e vou discutir com os grandes teólogos. Que Deus me dê sabedoria para isso. E aí eu vou pedir oração de vocês. Pode orar por mim, ora por mim mesmo, ora mesmo. Se você acredita que eu estou indo para um caminho muito errado, ora para que Deus me conduza para o caminho da verdade. Eu estou aberto a ouvir. Se você acredita que eu estou... impulsionado, influenciado, ora para que Deus me liberte mesmo. E não tem problema, pode orar, eu estou aberto a você orar por isso. Diferente de muitos adolescentes, de muitos jovenzinhos que gravam vídeos depois de participar, porque assim, né, a gente participa de um congresso, eu juro que eu estou acabando. A gente participa de um congresso aqui. Aí nesse congresso específico tem um ex-gay que dá o testemunho aqui, ó, nesse congresso aqui. Aí a gente vai lá na frente no apelo, ajoelha, chora, 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 chora. A gente volta pra casa e a gente fala, tô curado. Heterossexual, muito. Dá 2 semanas, a gente já fica ali. Olhei um cara e gostei. Aí a gente... E aí a gente já começa a se martirizar de novo, né? E aí eu já assisti vários vídeos de testemunhos de ex-gays que duraram 2 meses e depois não foram ex-gays, são ex-gays. Vários. Se você fala assim, Bob, eu queria entender o que você faz, qual que é a sua pesquisa, né? Eu pesquiso, pra quem não sabe, eu pesquiso geografia da religião, lugar e não lugar do homossexual na Igreja do Brasil, desde os anos 2000. Se você quiser leitura, você pode me procurar e falar, Bob, eu queria entender melhor sobre isso, me dá umas leituras aí. Pode falar, a gente conversa, tá bom? Queria encerrar lendo um trecho desse livro aqui, Entre a Cruz e o Arco-Íris, tá bom? E eu vou ler o trecho desse livro, que é um trecho que me toca muito. E é um trecho que eu acho muito bonito, assim. Deixa eu achar. Aqui. Aqui, ó. Vou ler, tá? Há um rebanho formado por homossexuais que congregam nas igrejas, anônimos, sem poder assumir quem são, levando vidas que Henry David Thoreau definiu como silencioso desespero. São pessoas comuns, e não as personas estereotipadas e escandalosas que a mídia costuma fotografar em paradas gays. São cristãos sinceros, e que nutrem o desejo de servir ao mesmo Senhor adorado pela maioria heterossexual, homens e mulheres, que foram aceitos pelo amor incondicional de Deus, que, segundo a Bíblia, não faz acepção de pessoas, mas que descobriram, na prática, igrejas que a fazem. Como uma pequena multidão de agentes secretos, vagam por aí, sem criar vínculos, frequentando igrejas de modo descompromissado para não se expor. Muitos já tentaram de tudo para deixar de sentir atração erótica por pessoas do mesmo sexo, o que os atormenta constantemente com o peso da culpa. E aí, juro que para acabar o vídeo, eu quero ler o depoimento do Potts. Eu vou tentar explicar. Tinha um cara que ele era avô, ele era pregador internacional, desses famosos que pregavam o mundo todo. E ele tinha filhos, tá?
Um desses filhos aqui era gay, tá? E casou com uma mulher, se divorciou. E esse filho aqui se suicidou. O irmão desse cara aqui, né, tem um pregador famoso, o que suicidou. O irmão dele tinha um filho. E esse filho era gay assumido, tá bom? Esse filho aqui era gay assumido. E esse filho foi no velório do tio gay que se suicidou. E o depoimento do Potts, que é esse menino, é esse aqui, ó. Talvez eu chore. Podemos sentar e debater sem fim se Deus considera os homossexuais uma abominação. Podemos sentar e falar por anos a fio se seu amor se estende aos homossexuais, se ele ama o pecador e não o pecado, ou se dizer que estamos indo para o inferno é parte das boas novas que Jesus veio trazer para a terra. Podemos ter tal debate, enquanto esse mesmo grupo de homens e mulheres gays está clamando, implorando por ter suas feridas cicatrizadas. Eles estão morrendo, suicidando-se, enquanto os saduceus e os fariseus debatem o assunto. Que Deus nos abençoe.